Olhamos para a análise técnica, é segunda-feira, com a ajuda de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Olhando aqui para outubro, já que hoje terminamos um mês que foi marcado por muitas notícias e muita volatilidade, mais uma vez, o que é que se pode dizer em termos da análise técnica? Bem, o mês de outubro foi um mês bastante positivo no que respeita à tendência altista e para aqueles que estavam posicionados nessa mesma tendência. Vamos mercado a mercado. Na Europa, como é que foi? Na Europa, portanto, eu tomo como referência, portanto, neste caso, desde que eles partiram, desde que deram início ao seu, portanto, impulso altista, na semana passada verificou-se um ataque massivo às posições curtas. Portanto, aquelas subidas que podemos dizer de alguma forma exageradas, deveram-se precisamente a um ataque massivo a posições curtas. Houve posições colocadas no mercado altistas, houve investidores que desfizeram as posições curtas, há depois aqueles que reforçam essas posições curtas e acumulam perdas porque o mercado não para de subir, daí índices que chegaram, portanto, a marcar subidas de 6%, 5%. Aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, as descidas que se estão a dar hoje, portanto, já que hoje marcamos o final do mês e conta o dia do fecho de hoje, deveremos olhar para o fecho dos futuros europeus. Por exemplo, para o CAC 40, eu tenho como nível de referência o nível 3.280, para o Eurostoxx 50 o número 2.310, para o DAX 30 5.810 e para o FTSE 100 5.395. Estes níveis, se não os fecharem por baixo destes níveis que eu acabei de mencionar, há condições para subidas. Verificando o gráfico em velas mensais, há condições, chama-se isto uma vela envolvente altista, para dar continuidade às subidas. No entanto, se estes níveis forem perdidos, os mercados não estão em perigo, porque podem corrigir desde um 23,6% a um 74,6%, para ser considerada correções lógicas e para dar continuidade à segunda sub-onda altista, já que estamos precisamente nesta fase. Porquê é que os mercados pararam hoje ou na sexta-feira nestes níveis? Porque correspondiam, no caso do CAC 40, do Eurostoxx 50 e do DAX 30, aos 50% do retrocesso do Fibonacci. Quer isto dizer, desde que eles iniciaram as descidas entre maio e julho, atingiram um ponto mínimo, daí houve ressaltos e esses ressaltos pararam-se precisamente nos 50%. Ou seja, quando subiu 50% do ponto mais baixo atingido em julho. Exatamente, precisamente. Foi um momento para respirar, para pensar para onde é que iam. Exatamente, foi um momento, portanto, tecnicamente, nós lemos isto assim, portanto, neste caso, é uma resistência. O caso do FTSE 100 parou-se nos 61,8%, portanto, mais adiantado que os outros três índices. Lá está, é o indicador adiantado, é aquele que nos tem guiado e toca na tal média dos 200 períodos. Esta média dos 200 períodos é a média que nos dá a tendência de longo prazo. Superando a mesma, em gráficos diários, portanto, temos a confirmação das subidas. No que respeita aos índices da Europa, quem está mais atrasado é o PSI 20. E vamos olhar então para o PSI 20. Luís, destaques da nossa praça, como é que correu outubro, o que é que podemos esperar para novembro? Portanto, o PSI 20 perfurou uma diretriz baixista de meio prazo, não há dúvida, e realiza aquilo a que chamamos um throwback. Quer isto dizer, depois de perfurar essa mesma diretriz, que é esta linha que vem na fase descendente, depois de perfurar, vem-se apoiar na mesma e procura forças para daqui se projetar, portanto, para novas subidas. Necessita superar o nível 6.350, deveria fazê-lo ao longo deste mês para que acompanhe o resto das praças europeias. Mas face àquele que é o valor atual do índice PSI 20, Luís, é uma subida que teria que ser muito significativa ao longo de novembro, ou não? É, sem dúvida, mas as projeções, eu inclusivamente para os índices, eu tenho projeções até final do ano na ordem dos 10%. Ao mês ou no acumulado? Não, no acumulado, exatamente. É aquilo que eu prevejo. Na verdade, é uma subida da mesma forma que desceu, da mesma forma subirá. Houve mercados a subirem 6% na semana passada. Que a conjuntura portuguesa poderá não ajudar é outro fator. Eu analiso a parte técnica. A parte técnica diz-me que terá antes pelo caminho o nível 6.160 e o nível 6.240. No entanto, superar estes níveis não é suficiente. E aquilo que eu friso é que a superação do nível 6.350, que é a parte alta da última onda baixista, é que confirma, de facto, as intenções deste índice em dar seguimento a este ressalto
e talvez procurar outro caminho. E dentro do PSI20, Luís, ações a olhar com mais detalhe? Portanto, a EDP Renováveis é uma ação que eu gosto pelo aspecto técnico que a mesma apresenta, porque na sua figura do seu mais longo prazo, desde 2009, encontra-se quase na parte baixa, portanto, deste canal ascendente, é um canal lateral ascendente, e realiza uma vela, portanto, envolvente altista. As implicações desta vela branca é, de facto, tecnicamente, com projeções para subidas. Obviamente, antes terá que superar o nível 4,65 e o nível 5,30. Isto verificando em gráfico e em velas mensais, já que é o único gráfico que nos faz uma vela destas. Há um outro, que é o caso da Galp, que também me faz uma vela muito parecida a esta, que se não perder o nível dos 14 euros, que não vai perder seguramente aos níveis que está agora mesmo. A Galp Energia, aliás, hoje foi um dos títulos em Lisboa que subiu enquanto quase todos desceram. Precisamente, ela luta por manter o nível dos 15 euros ou por superar esse tal nível que eu dou como referência para que lhe dê projeções altistas. No entanto, a vela que faz é uma vela que eu antes referenciava a Galp como cuidado, porque poderia estar a sair da sua tendência altista, mas a verdade é que a mesma corrigiu apenas 50% todas as subidas iniciadas em março de 2009. E agora realiza uma vela que, fechando-a por cima do nível dos 14 euros que a fechou, de facto tem condições para continuar tem condições a subir, para possivelmente recuperar e entrar novamente nas subidas. Luís, e a banca hoje, com o BPI caiu mais de 9%, tivemos os outros bancos a caírem mais de 5%, alguns já apresentaram resultados, isto pouco interessa para a análise técnica, mas os investidores em banca, nesta altura, estão a pensar o que é que hão de fazer aos títulos que ainda detêm em carteira. É verdade. O BPI encontra-se, pois, lá está, em mínimos, na parte baixa do canal descendente, marca um mínimo. Na verdade, não apresenta divergências e o que se pode dizer é que terá vários níveis a superar. Enquanto não superar o nível dos 60 cêntimos, não terá condições para tentar os 70, os 75, para os regressar 84, aos ganhos, no fundo. E continuamos, pois, em queda livre. E é assim também para os outros bancos nacionais? Sim, para a maioria deles. O que eu verificava hoje, o BCP precisamente a mesma coisa, após na fasquia dos 15 cêntimos, precisamente em queda livre também. Já alcançados, o Banif penso que era aquele que hoje teria melhores condições, precisamente, pois na quinta-feira passada realizava uma vela envolvente altista, a mesma, não perdendo o nível dos 31 cêntimos, mantém-se fiel, dá projeções ao nível de 36, 35, 36, mas sem passar este nível, pois não teremos condições para lutar para os níveis seguintes de 47 cêntimos e 54 cêntimos. No que respeita ao BES, que é o que nos falta olhar, portanto, pois também tem uma figura de alguma volta, tem, portanto, uma figura martelo, que se não for anulado o nível de 1,47, dará continuidade, mas precisa de superar o nível de 1,72 para que dê fiabilidade a estas intenções de um possível ressalto, e os níveis seguintes será 1,84 e 2,05. Luís, e finalmente um olhar sobre um ativo que não falamos há muito tempo, que são as matérias-primas. Olhando aqui para o Brent e para o NYMEX, o que é que se pode esperar para estes dois ativos que têm estado de alguma forma pressionados nos últimos meses, até por causa da crise de dívida soberana europeia? Exato. O Brent tem alguma vantagem em relação, portanto, ao crudo. O Brent encontra-se por cima da referida média móvel de 200 períodos, média móvel é essa que se encontra com uma pendência altista, portanto, a tendência do mesmo também é altista. Toda esta fase descendente dentro deste canal verde é apenas uma zona de consolidação, já que ele se encontra em fase ascendente. Portanto, o nível de apoio será o nível 108, terá o outro mais abaixo no nível 101, mas as intenções do mesmo, pela figura que apresenta em formato depois de bandeira, é de projeções altistas a conquistar os máximos de 119. Relativamente ao crudo? No que respeita ao crudo, o crudo, a semana passada, na sexta-feira, principalmente, perfurou o nível de 90, era um nível que correspondia
a uma resistência, depois de ter saído do seu canal descendente e encontra-se por baixo da média móvel de 200 períodos, que tem uma pendência baixista. Mas não é menos verdade que a saída deste canal e a perfuração desta resistência leva-o a procurar os próximos níveis, que está nos 95 e nos 100. Nos 100 dólares. Luís, muito obrigada. A análise técnica no fecho de contas, sempre com Luís Correia Tavares, da World Spread.